Olá, tudo bem, pessoal? Bom dia! Mais um Mindfulness na cozinha e hoje nós vamos fazer tortinhas de cogumelo com mussarela de búfala. E promete ser uma receita super fácil e uma receita ótima para um lanchinho da tarde, uma receita ótima para uma noite leve, né? Um lanchinho prático. E quem vem falar comigo hoje é a Eliane. Eu só vou chamar ela de Eliane agora, porque ela é minha prima do coração, ela é uma super nutricionista. A gente vai falar um pouquinho sobre obesidade hoje. E a gente vai falar um pouquinho também o que essa onda de obesidade vem mostrar pra gente. Será que a gente tá no caminho certo mesmo? Esse caminho cheio das dietas, né? Essas pessoas que buscam aí no extremismo uma receita aí pra saúde. Então é disso que a gente vai falar. Bom, eu tô aguardando a Lica, eu chamo ela de Lica, não consigo chamar de Eliane. Então eu tô esperando ela entrar pra chamar. Tô vendo que a Tatá já tá aí, o Vlá. Escrevam pra mim se ela já tá tentando entrar e não tá conseguindo, que pra mim ainda não tá aparecendo. Muito bom, muito bom. Agora sim. Amei, Li. E hoje eu tô sozinha aqui, a Mônica tá de casa, tá de molho hoje, mas não tem problema. Tô aqui. Olá, Olá! Ju, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. E Seja aí, tudo bem-vinda no bem? Mindfulness na Cozinha. Obrigada, Ju. Obrigada. Bom dia, boa tarde, pessoal. Obrigada, Ju, pelo convite, assim, de estar participando do seu projeto, que aí eu sou super fã, admiro muito o teu trabalho, então aí eu Obrigada. acho que a gente, né, pode contribuir aí para incluir no seu trabalho, tá bom? Obrigada, viu? E aí, a gente vai bater muito papo hoje sobre um pouco sobre o seu trabalho também. Acho que o nosso trabalho se cruza aí em algum momento. Sim, sim, sim. E fala um pouquinho hoje do que você faz, aí a gente vai fazer a receita e enquanto Tá bom. estiver no forno a gente fala um pouquinho mais. Tá joia. Conta um Bom, pouquinho. então eu sou nutricionista, eu faço parte da equipe multidisciplinar do Instituto de Medicina Salê, que aborda pacientes bariátricos, né? Então, o foco é paciente bariátrico. Atendo também nutrição clínica aqui no meu consultório no Tatuapé. E aí eu já estou aí, né, no Instituto Salê há 20 anos, trabalhando com obesidade. Então, né, assim, é bastante tempo. No meu consultório, mais ou menos, eu já estou desde 2000 também. Então, né, 20 anos aí. Trabalhei em hospital, mas eu gosto mesmo da parte clínica de consultório. Mas aí a gente... Muito bom. Sou especialista em obesidade, Tá. e sou especialista em nutrição esportiva também. Tá? Em Uhum. geriatria também. Fiz uma pós-graduação quando eu trabalhava no hospital, no Uhum. servidor público estadual. Fiz uma especialização em geriatria também, cuidando dos velhinhos. Muito Mas legal, aí né? hoje eu atuo mais nessa parte de obesidade. Muito bom. É um currículo super amplo aí, acho que você vai poder agregar muito aí. E eu pedi para você escolher, eu sempre falo para as pessoas, escolhe uma receita que você queira me ensinar. E aí você escolheu as Sim, tortinhas de cogumelo. Eu amo cogumelo, né? sim, sim. Aprendi a comer mais cogumelo na época em que eu não comia carne. Eu fiquei 7 anos sem comer carne e 1 ano vegetariana, né? Fiquei comendo por 6 anos comendo só peixe. E aí eu aprendi a conhecer outros alimentos e as propriedades e tal. Então, Sim, o que a gente vai fazer hoje é uma receita vegetariana. É sim, vegana? sim. É vegana? É vegana, Tem a, vegana, 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 tem a vegana. manteiga, né? Tem o ovo, então. Tem Aí o o ovo problema é que aí também, na massa tem o ovo. Então aí Então, já, uma né, sai receita tudo. vegetariana Isso. e que obviamente pode ser acompanhada aí de uma carne, né? Para quem consome Sim, sim. carne. É uma receita Mas versátil, né? Porque uhum, dá para você, a base da massa, dá para você rechear de várias opções.
Então, legumes, berinjela, palmito, carne seca, camarão, bacalhau, né? E aí, mas aqui hoje a gente fez a opção do shiitake ou shimeji, né? Qualquer tipo aí de cogumelo. Cogumelo. Tá? Então, isso é muito legal, porque a gente vai aprender, então, a base de uma torta que pode ser tanto para um lanche ou para uma refeição salgada, quanto para um lanchinho doce, né? Sim, E sim. aí... E aí também tem a opção de fazer a parte doce também. Porque aí você não coloca sal na massa e aí você pode fazer com recheio de geleias, frutas, né? Maçã, canela. Aí fica aí o recheio da sua preferência, mas também do lado doce. Muito bom. E aí ela me perguntou se eu tinha essa forma aqui, ó. Que é uma forma, a gente vai fazer então as tortinhas numa forma dessa de cupcake, né? Eu não tinha, mas a Mônica me emprestou, a dona Luísa, que tá aqui acompanhando, me emprestou, mas eu vou comprar uma, é porque foi de um dia para o outro mesmo, mas eu acho que eu vou comprar uma dessa. Que aí, então, você pode fazer vários sabores, né? A massa, e quem não gosta de repente, cogumelo, você pode pôr outro recheio, mas aí fica mais prático, já faz numa fornada só. Tá. E aí, a receita que a gente vai fazer hoje dá para 6, né? Mais ou menos. Né? Isso, mais ou menos a porção é 6. Então, para essa forma aqui de 12, a gente teria que fazer 2 receitas, né? Dobrar a receita, isso. Aí a gente dobra a receita e dá mais ou menos 12 tortinhas. Tá bom. Vamos começar então e a gente vai fazendo e falando. E quem estiver assistindo e tiver dúvidas, ou coloca no comentário, mas coloca aqui nesse ponto de interrogação embaixo para que a Ali ela responde, tá bom? Tá. Então vamos lá, vamos começar por onde? Então vamos começar pelo recheio, né? Vamos começar pelo recheio e depois a gente faz a massa e depois a montagem e vai pro forno, tá? Enquanto fica no forno a gente conversa um pouquinho. Bom, tá bom. Eu optei por comprar o shiitake, que eu sou apaixonada por shiitake. Gosto muito, compro aqui em casa, embora eu goste de qualquer cogumelo. Mas eu optei pelo shiitake. O shimeji eu gosto também, mas às vezes não é todo shimeji que tá bom, às vezes tá um pouquinho mais durinho, ele fica mais... Mas o shiitake, só que eu não cortei ainda, então eu vou fatiar ele. Então, eu também optei pelo shiitake. Eu comprei ele já fatiado. E aí eu piquei em pedaços menores, né? Pequenininho, porque como a tortinha é individual, então, de repente, em pedaços menores fica melhor. Deixa eu só posicionar aqui o celular para a parte aqui do... Então, eu tô aqui cortando. Eu acho tão legal, né, o cogumelo, que ele fica... Parece uns cogumelos, às vezes, nos cantos muito miúdos, assim. Cogumelo é o quê, de verdade? Que tipo de alimento é o cogumelo? Ele acaba entrando na linha do vegetal, né? Dos vegetais. Ele é uma planta, né? É um vegetal. E aí ele é bem rico em fibras, né? Então, fibras. Ele tem uma quantidade de vitaminas do complexo B. Então, B1, B2, B6, B9, ele é bem rico em ácido fólico, que é um Por isso que é importante para gestante. Né? Isso. Então, e por isso que ele é importante para quem é vegetariano também. Isso. Né? Ele, na verdade, ele tem um pouco de proteína, mas ele não é um alimento tão rico em proteína como os grãos, né? Então, ele vai ter em torno de 100 gramas de vegetal, ele vai ter mais ou menos 4,5, 3,5 gramas de proteína, tá? Então, ele é um alimento que não é tão rico em proteína, tá? Tá, mas ele tem carboidrato. Pouquinho, ele é mais ou menos 100 gramas,
ele vai ter 34 calorias, mais ou menos. Tá? Então, é um alimento que é hipocalórico, não tem pouca gordura, praticamente, né? Muito pouca gordura, não tem gordura, pouca Muito caloria, legal. né? A fibra, a quantidade de fibras, mais ou menos 2,5 gramas de fibras em 100 gramas, né? E ele tem zinco, magnésio, nutrientes importantes aí para todo o funcionamento do corpo. O tal do zinco, que na era Covid ficou famoso, né? Oi? O tal do zinco, que na era Covid ficou famoso. Sim, porque também faz parte da imunidade, né? Fortalecimento de cabelo, todo o processo aí né, do corpo é reconstrução. Reconstrução, tá? Ácido fólico, né? Todo o processo aí de formação celular também para gestante. É importante o ácido fólico para formação do tubo neural, que previne né, a doença dos bebês que nascem na família. Então, assim, acaba sendo importante aí. É um alimento, né, bem saudável. O cogumelo, ele, quando a gente compra, ele não tem a necessidade de se lavar, né, o cogumelo. Sim. Como que é isso? Então, porque aí porque se lava, ele fica, né? Fica gosmento, tudo, né? Geralmente, o que eu faço? Eu lavo a raiz dele, né? Eu lavo a raiz, passo um papelzinho aí para dar uma limpadinha, um paninho. Mas aí eu não lavo, porque ele fica... Porque às vezes ele fica até terroso, né? Isso. Então, eu lavo bem a parte da raiz e por cima, assim, eu passo, né, um paninho, um papelzinho, para dar uma limpadinha, tá? Mas aí e é novo comer cogumelo? Porque, assim, eu, pelo menos, né, na nossa família, a gente não traz isso, né, de um caráter ancestral. Ou será que é da região da onde a gente veio? Eu acho que, assim, ele é mais originário da Ásia, né? Geralmente é hábito da Ásia, né? Dos japoneses, chineses, né? Agora, no Brasil, eu acho que com essa incidência, né? Do vegetariano, do vegano, então eu acho que está aumentando aí o consumo, né? As pessoas conhecerem, por causa desse aumento da incidência, né? Dos pacientes, das pessoas vegetarianas e veganas. Então, e também é porque as culturas, a gente está, né? A cultura indiana, por exemplo, tem chegado com muita força aqui, né? Então, muito legal. Tá tendo uma mistura aí, né, de culturas no Brasil, né? Então, acho que aí as pessoas vão tendo mais acesso, né? Mais conhecimento. Muito bom. Então, vai fazer um refogadinho para colocar isso. Então, aí, né, vou colocar numa panela. Geralmente, eu coloco um pouquinho de azeite e manteiga para fazer esse refogadinho. Aí eu vou colocar vou colocar um pouquinho de alho, cebola. Cebola, como eu sou a chata da cebola, eu não gosto de morder, né? Ter essa consistência. Então, eu faço ela batida. Eu já faço um tempero batido. Que aí eu ponho salsinha, né? Alho, cebola. Então, eu já faço deixo na geladeira, eu já deixo todo o meu preparo já batido, tá? Então, eu tenho uma picadinha aqui, também coloquei já o alho, a cebola. Deixa dar uma refogada, né? Dá uma refogadinha aí E aí já pode pôr ele? Isso. Aí eu geralmente dou uma refogadinha aí, espero dar uma fritadinha. E aí eu já estava aquecendo a minha. Já tá bem moreninha a minha cebola. E aí eu coloco agora o tomate. Primeiro eu coloco o tomate, Ju. Você tem tomate aí? Não, assim, não separei tomate. Tá, tudo bem. Mas aí pode pôr tomate. O recheio vai o que quiser, né? O que pode criar. Isso, com a tua preferência. Aí em relação a essa parte, você coloca de acordo com a sua preferência, tá?
Tá. Então, vamos colocar Vai aqui. shoyu? Vai. Tá. Mais ou menos uma colher de sopa de shoyu, tá? Ou também de acordo com a preferência. Tá. Uma colher de sopa? Isso. Se você quiser achar, né, que tem que colocar mais uma, de 1 a 2 colheres de sopa de shoyu. Tomar cuidado com o sal, né? Porque o shoyu ele já tem um pouquinho de sódio. Então, tomar cuidado com a quantidade de sal. Tá. E aí, pra quem gosta pode colocar salsinha, cebolinha, Tá. alho poró. Eu gosto também de colocar aquele chimichurri, que é aquele, né, aquelas ervinhas para ficar, né? Eu gosto bastante de colocar também, tá? Tá. Dá uma cor também, né? Isso, é. Um pouquinho de... E aí, a história do mindfulness, né? Da gente percebendo a cor, né? E o Isso. cogumelo, ele tem uma textura diferente, né? Depois que você põe ele na boca e tal. Então, ele é um alimento interessante. E ele é super cheiroso também, né? Eu amo. Também. Então, todo esse processo, né, de você escolher o alimento, né, escolher o alimento, comprar, né, pegar, lavar, né, tudo isso já faz parte do processo de saciedade, né? Coisa que então, de preparar, de picar, de ver o alimento, né? Depois você cheiro, né? Toda essa sensação, saborear, né? E é um trabalho de paciência, né? É um trabalho de... Já é tudo um processo, de observação. Né? Isso, todo um processo que vai ajudando na saciedade. Então, e também diferente. De despertar os sentidos, né? Sim, porque muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente não para sentir o cheiro, o gosto, a textura, né? Então, a gente está tão no automático, né? Todo aquele processo tão no automático que a gente não percebe, né? O cheiro, a visão, né? O tato. Então, todo esse processo, ele vai ajudando no processo de saciedade. Então, é diferente quando você prepara um alimento e quando você come o alimento pronto. Quando você come o alimento pronto, você vai mais voraz no alimento, né? Porque você não passou por todo esse processo de preparo, né? Visão, cheiro, tato. Então, às vezes, como diz o Nuno Cobra, quando você acha que é só um tubo, né? Que a comida entra parece um tubo. E não é isso, né? Exatamente. Pessoas que, geralmente, aqui nem assim, pessoas que fazem comida para fora ou fazem doce. Por passar por todo esse processo do contato do alimento, às vezes eles nem provam o que eles fazem, porque eles tudo isso já dá saciedade. Já não sei se vocês já ouviram falar de pessoas que fazem, de repente, bolo para fora, doce, que eles já ficam enjoados só de fazer. Né? Então, eles não têm essa coisa de... Você sabe que é engraçado isso. O Luciano sempre amou pastel, né? Então, para quem não sabe, meu marido é pasteleiro, ele tem uma pastelaria. E aí, hoje, ele não quer nem ver pastel, né? Porque vira o mexe, tem que experimentar. Tal. Aí ele falou outro dia, nossa, acho que eu tô precisando abrir uma pizzaria. Isso! Daqui a pouco, pizzaria é outra coisa que enjoo de pizza. Né? E aí, daqui a pouco, ele não vai nem mais aguentar ver pizza. Então, todo esse processo é diferente. Por isso que os pacientes, né, que às vezes não têm o hábito de cozinhar, né? Eu pego muitos pacientes que não gostam de cozinhar, preferem pedir tudo mais pronto, mais os fast foods, né? Então, às vezes, tem todo esse comportamento excessivo. Né? Não, é uma desconexão, né? O seu tá pronto aí? Vou colocar agora. Acho que o meu fogo... Acho que o meu fogo ele é mais lento que o seu. É mais lento. Não, eu acho que eu esquentei a panela, aquela panela de cerâmica, eu coloquei, ele dourou super rápido a cebola. E aí, até sobre isso que a Ali estava falando,
para vocês que estão assistindo, não sei se vocês já assistiram no Netflix, um documentário muito interessante chamado Muito Além do Peso. É um documentário que fala de alimentação infantil, né? Mas, na verdade, é ali que nasce a desconexão, né? Porque as crianças, é tão chocante, a pessoa que está lá fazendo documentário, ela mostra o alimento para a criança, tipo uma berinjela. Eu não lembro agora quais eram. E aí você mostra uma berinjela, como chama esse? Ela fala cenoura. E esse? Tipo, é uma maçã, é uma banana. A criança não relaciona, porque ela só sente, na verdade, ou o negócio pronto, ou ela só vê pronto, né? Sim, sim. E porque às vezes também não é hábito da família, né? A família não consome, a família não compra, né? Coisas variadas. O que eu percebo muito, assim, quando eu vou atender, quando eu vou fazer o recordatório alimentar, assim, o que é base? Quando consome vegetal, alface e tomate. Alface tomate. Alface tomate, né? Assim, quando consome, porque muitos pacientes não têm, né, a parte dos vegetais no dia a dia, é difícil, a gente pega aí frequência aí de 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Então a criança acaba nem conhecendo, porque já o hábito da família não tem esse hábito. Então, como que uma criança vai conhecer, né, diversos vegetais, que tem uma gama, né, de vegetais, se não é hábito, se a família não tem o hábito de comprar, de fazer. É muito interessante que, às vezes, tem até a questão da criança, da mãe não querer que a criança mexa com faca, né? Sim. E o Léo, por exemplo, desde pequenininho, eu deixava ele mexer. Eu falei, aqui do meu lado tudo bem, cuidado. E ele, desde pequenininho, mexe com faca e corta as coisas, né? Tanto que ele ama cozinhar, né? Ele é super apaixonado por cozinha. E eu não sou uma pessoa que fico muito na cozinha, né? O meu dia a dia eu acabo fazendo algumas coisas mais práticas, deixando congelado e tal. Então, mesmo assim, quando a gente está aqui, eu acho que essa história de vamos cozinhar junto, né? E deixar a criança explorar o alimento, né? Mesmo que seja poucos dias na semana, porque o que acontece também é que às vezes a gente não tem, porque faz sujeira, né? Às vezes não tem paciência para esperar, né? Porque a criança tem um outro tempo e tal. Sim, mas nem que seja 1 vez por semana, 2, já é bárbaro, né? Nossa, ótimo, Ju, porque a criança já vai tendo contato com esses alimentos, né? E aí já vai criando hábito. Por que aqui tem criança que, tipo, não consome mesmo? Porque não tem contato, né? Ela se espelha muito no hábito dos pais, né? Então, geralmente, crianças, né, obesas, geralmente você vê que a família também é obesa, né? Sim. Porque justamente é o hábito alimentar que faz parte aí. E aí, muitas mães, né, acabam querendo que o filho mude, fica preocupado, que o filho é obeso, né, que ele tem o risco aí de desenvolver doenças, mas ele quer, assim, a família quer que o filho coma, mas, né, tipo, às vezes não muda o hábito familiar. Então, né, então tem que mudar todo o contexto familiar. É difícil, às vezes, tratar, né, uma cultura, obesa, né? É muito difícil, porque você tem que intervir também no hábito da família. E muitas vezes a família não quer mudar, né? Então ela quer que a criança mude, mas não quer não quer mudar o padrão da família. E é muito difícil você fazer uma pessoa só da família mudar, ainda mais a criança, né? É muito difícil, né? Não coma, né? Tipo, o açúcar em excesso ou carboidrato, quando você abre só tem bolacha. Só tem bolacha, só tem refrigerante, né? Aí é muito difícil, né? Aquele comportamento, né, que não é saudável, né? Então é difícil, né? Tratar obesidade infantil é muito difícil, tá? Tem que ter toda uma mudança aí, a família tem que cultural, né? A mudar, é cultural, né? Então é difícil. Deixa eu só ver aqui como que tá o meu. Eu acho que já tá. Deixa eu colocar o. Vamos pra massa? Vamos pra massa? Vamos. Bom, eu vou deixar aqui mais um pouquinho. Depois eu. E lembrando que essa receita pode ser feita com qualquer recheio,
tá? Então, qualquer recheio que vocês tiverem aí. Eu tenho um recheio pronto aqui de palmito, tá? Ah, legal, então, legal. Eu vou colocar em alguns o recheio de palmito também. Tá bom? Acho que a tela virou aí, Li. Virou, peraí. Deixa eu só mudar o foco. Vai precisar de um bol, né? Isso. Então, peguei o bol aqui. Deixa eu só acertar. Peraí. Tá, fica tranquilo. Então, só repassando o que vai na massa. Na massa vai um ovo, Bom, uma a xícara... Tatá vai ser minha cameraman aqui. Ah, ficou Bom, ótimo. então, deixa eu pegar um bol maior. Então, vai uma xícara de farinha de amêndoas. Farinha de amêndoa. Quem não gosta de farinha de amêndoa? Então, porque a farinha de amêndoa, como ela é mais gordurosa, você teria que... se pode até colocar uma farinha de aveia, uma farinha de arroz. Só que as farinhas de aveia e arroz são mais secas. Elas acabam ocupando a umidade, né? Certo. Então, teria que colocar um pouco menos de farinha de arroz e aumentar a manteiga. Ah, entendi. Porque senão não vai dar certo, né? Tá. Porque como a farinha de amêndoas ela é mais gordurosa, então teria que acabar aumentando manteiga e diminuindo um pouco a farinha. Tá. Então aí vai ter que dar uma testada aí, né? Em diminuição. Tá. E precisa untar? Você unta essa forma? A forma eu unto um pouquinho. Mas só com azeite? Um pouquinho, eu ponho um pouquinho de azeite, tiro só, esse não passa farinha? Não. Só com azeite. E aí põe toda ela, né? Assim, passa em toda a volta no fundo. E a farinha, e aí essa torta também, pacientes que têm intolerância ao glúten, pacientes que referem, né? Que consomem glúten e não tem uma boa aceitação, que ficam encaixados, né? Então, é uma receita que também pode ser usada para esses pacientes que têm a restrição ao glúten, tá? Tá bom. Então, é uma xícara de farinha de amêndoas, um ovo. Tá. 2 colheres de manteiga, que aí manteiga em temperatura ambiente, porque como ela vai ter que fazer uma massa homogênea, então aí seria importante ela estar numa temperatura mais ambiente, tá? Tá. Meia colher de chá de cúrcuma ou açafrão da terra, né? Que é um condimento antioxidante, anti-inflamatório, né? Sim, como diz o Léo, é o pozinho mágico. Isso. Salpica um pouquinho aí de sal a gosto. E aí você vai misturar, né? Até lembrando que a gente vai pôr o sal, porque nosso recheio é salgado, né? Isso. Porque se fosse fazer um recheio doce, a única coisa que muda é o sal. Isso, tiraria o sal, né? E aí deixa ela mais neutra, né? Tá. Então vamos Deixa eu só mexer colocar bem. Tá conseguindo? Tô. Deixa eu só colocar o palmito aqui. E ele fica bem mantegoso, assim, bem... Isso, bem assim, né? Ficar com essa consistência, porque aí você vai moldar na forma, com o dedo, né? Então ele fica mais... O teu ficou... Tá meio durinho? Tá.
Tá em Ó, ponto o de... meu já tá praticamente, ó, já tá tudo misturado. Tá, Já tá tudo homogêneo. beleza. Então vamos montar, né? É. Essa parte também é que o Léo não tá aqui hoje, mas é uma parte legal de colocar as crianças para fazer, né? Que é moldar, Sim, né? sim, pode ajudar, né? É. Ó, então agora o meu já tá todo homogêneo. Então agora eu vou colocar aqui na forma e aí vou moldar, tá? Eu já tinha deixado uns 3 prontos, né? Para Deixa eu ver. relação ao tempo. Ah, legal. Eu pego um pouquinho, então. Isso, e vai moldando. moldando do lado, no fundo, né? Para formar tipo de um copinho. Um copinho, não é? Isso. O meu tá meio molinho, assim. Bem com texturinha de manteiguinha mesmo, assim. Isso é molinho mesmo. Porque aí você Tipo tem que uma botar massinha, ele, né? Uma massinha de... Como que é as massinhas lá? É. Criança. Sim. Slimes. Os slimes. Acho que acabou essa febre de slime, né? Ou agora não? é o tie-dye, né? Como eu não tenho mais criança, então eu acabo... E a Clara já quase tá... Também, não é? É, Agora é a febre do tie-dye agora. De pintar as camisetas. ah, tá. Cada hora é uma diversão que eles... Oli, e fala um pouquinho enquanto você molda aí. Tá. Tem à tona agora, né? A gente veio ouvir falar aí, né? Tantas coisas sobre o Covid e as pessoas com tanto medo, né? Sim. Só que a gente sabe que a obesidade, você que atende aí o dia a dia dessa tristeza que é mundial, ela é uma pandemia, né? Mundial, né? Por isso uma pandemia que já vem assolando e matando muito, né? Sim. Gerando um sofrimento muito grande há muito mais tempo, né? E agora, nesse momento, descobre-se então que o agravamento das pessoas mais novas com relação a esse vírus, a maioria das pessoas eram pessoas obesas, né? Sim, existe essa tendência, né? Porque a célula, o adipócito é uma célula, né? Que ela está aumentada no corpo do paciente obeso. Ele está aumentado tanto em tamanho e número, e ele tem uma afinidade com o vírus. Então, o paciente que ele entra em contato, né, com o vírus, ele tem essa afinidade com o adipócito com o vírus. E aí acaba cometendo, né, o paciente obeso mais fácil, principalmente os jovens. Por isso que acaba agravando, né? Todo esse processo de pacientes jovens acaba agravando. Uhum. E aí é uma coisa complexa, né? Porque o fique em casa é muito difícil as pessoas fazerem a atividade aeróbica, né? Nesse período. Sim. Agora a gente já está flexibilizando, as pessoas estão voltando às ruas, ao parque, às academias. Mas é muito contraditório, porque exatamente o que cura, né? O remédio, Sim. que é o remédio natural, o pessoal aí fica buscando remédios, mas a gente tem remédios naturais para isso, né? Para nos prevenir e tal. É o que a gente estava limitado dentro do sistema de uma cidade, né? Quem mora no campo, não. Quem mora na praia também foi mais difícil, né? Por conta que fecharam as praias. Muito complexo tudo isso, né? Li, acho que caiu a conexão dela. Mas foi algo bem complexo e danoso assim para a sociedade, porque a gente viu que
não estava colaborando até, e pelo contrário, né? Sim, para o agravamento aí das pessoas com a história da obesidade. A Eliane que trabalha aí com pessoas que muitas vezes chegam à morbidade, né? Vamos ver se ela caiu, vamos ver se ela entra de novo. O quão isso limita não só a vida. Oi, Li, caiu? Caiu a conexão. Cortou. Eu acabei estava dizendo perdendo que um pouquinho você é uma aí pessoa aí que recebe muitas vezes a pessoa com obesidade mórbida, né? Já. É que eu acabei perdendo aí o que você falou, caiu a conexão. Que uma pessoa, a gente tem hoje uma concentração alta de pessoas na sociedade que estão obesos e até obesidade Sim. mórbida. Tem pessoas que querem engordar para fazer a bariátrica. Sim. E isso é algo que as pessoas não têm noção, né? Porque é muito danoso, né? Para a saúde. Porque assim, o paciente é muito difícil, o paciente que tem uma obesidade num grau muito elevado, refletir o processo dele clinicamente, tá? Porque assim, ele já tem várias doenças, né? Ele já tem um excesso de peso que limita muito o exercício, né? De fazer exercício. É sacrificante, né? Sim, ele acaba tendo, né, dores, né, no corpo, todo aquele excesso de peso é muito difícil ele conseguir ter uma adesão ao exercício. Sim. Então, assim, fica muito difícil o paciente que tem uma obesidade num grau levado a reverter isso clinicamente, né? Sim. Então, a cirurgia acaba sendo uma ferramenta, né, muito eficaz nesse processo de você sair desse quadro mesmo, né? Então, eles ficam... Só que esse processo da cirurgia ele não é... Ele é um início. Então, ele não vai ser... É o início de um tratamento. Mesmo com a cirurgia, ele vai ter que fazer todo o processo de cuidar da alimentação, exercício, cuidar da parte emocional, porque o paciente obeso tem muito essa questão de ir muito misturar, né, alimento com sentimento. Então, qualquer coisinha, né, da parte emocional, ele vai para o alimento. Então, tudo isso, ele acaba, depois da cirurgia, ele vai precisar cuidar também. É ilusão pensar que vai fazer a cirurgia e não vai ter que cuidar da alimentação, vai poder ficar sedentário. Então, ele precisa, né, de ter todo esse olhar, conjunto né, de fatores, né, para ter um resultado bom, tá? E o paciente que tem uma obesidade muito acentuada, é muito difícil ele fazer isso clinicamente, porque tem a parte emocional, o alimento, ele não é só o fato de se alimentar, né? Tem vários pontos. Tem o ponto da fome mesmo, tem a parte da parte social, que é quando, né, tudo gira em torno do alimento. Você sai, né? Você vai no cinema. Tem a parte emocional, que aí muitas pessoas acabam tendo essa busca do alimento para saciar mesmo essa parte emocional. O prazer, né? Que comer é muito bom, né? Sentir o prazer é muito bom. E prazer imediato, né? Exatamente. Então, às vezes a pessoa ela tá buscando, né, aquela felicidade imediata porque tá ruim lá dentro e ela não quer olhar, né? Tá ruim. Então, é o conforto, né? O alimento que traz o conforto. Exato. Então, todo esse processo, por isso que é muito difícil, né? Você seguir, você tentar. Vai pôr o recheio no copinho aqui? Sim. Agora vai o recheio no copinho. Eu vou colocar, porque eu não tenho nenhum pronto. Vai quanto tempo no forno? Uns 10? Acho que uns 20 minutos, Ju. Eu já deixei o meu forno ligado. Tá, o meu também tá. Ó, coloquei no copinho, então, aqui. E a mussarela de búfala, ela vai fatiar Vai por cima. Vai por cima, isso. Vai por cima e a gente coloca no forno. Tá. Eu vou fazer um de queijo para Tamires, porque ela não gosta de shimeji.
Tá. Pode pôr um oréganozinho em cima, né? Pode. Aí você pode também misturar os tipos de queijo, de repente. Como a mussarela de búfala, ela é bem suave, né? Uhum. Pode, de repente, um outro tipo de queijo mais forte. Um manjericão, né? Isso, pode pôr uma folha de manjericão. Aí, de acordo com o teu, né, com o teu paladar, com o teu gosto. Ó, esse aqui era o palmito que eu já tinha pronto. Você já tinha, né? Então eu vou pôr aqui, ó. Vou fazer a de palmito também. O teu forno é elétrico? É. Então o elétrico vai mais rápido. Talvez o seu fique pronto mais rápido. Muito bom. Deixa eu pôr aqui também. Uma mussarelinha. Eu sou fã de mussarela de búfala. Amo. Eu fui comprar essa daqui lá no Natural da Terra. Você foi lá já, que abriu aqui no Tatuapé? Eu Tatuapé? ainda não fui ainda. Não tive a oportunidade de ir. Nossa, você vai amar. Quem gosta de cozinhar, se acaba lá. E aí, ele tinha dois formatos. Eu comprei esses que vêm num saquinho. Deixa eu mostrar aqui. Ó, esse dessa marca aqui, Ema, tá vendo? E esse aqui, ele é maior. É Boconcha. Ele é grande, ele não é nem aquela pequenininha e também não é não é a burrata, né? Deixa eu pôr um orégano e já vou colocar no forno. Cadê meu orégano? Hoje eu tô sem meu braço direito, sabe? Ela ficou em casa e eu tô sozinha aqui. Monicão, tô com saudades. Ali caiu de novo. Muito bom. Voltou. Caiu de novo na conexão. Tô colocando aqui então, vamos deixar um pouquinho. Acho que 10 minutinhos vai dar, viu? Eu acho que o seu... 180, né? E uns 200, pode ser uns 200 graus. Pode? Pode. Vou colocar 200 graus, então. Pera lá. Vou colocar assim. Eu acho que vai sair mais rápido. Porque, na verdade, é só... O recheio tá pronto, né? É só pra fazer a massa mesmo ficar crocante, né? Sim, ela dá uma douradinha, né? Ela tem que ficar assim, de um jeito douradinho pra ela ficar formadinha. Sim. Olívia, falando um pouquinho sobre a obesidade, né, em si, a gente estava falando um pouquinho sobre o quanto esse emocional, né, das pessoas, quanto a gente desconta, né, como sociedade aí, as coisas na comida, né? Então, final do dia, às vezes vem um vazio, às vezes vem também uma relação com a fome diferente, né? Eu não posso sentir fome. Eu não posso. O que eu chamo de fome, na verdade, né? Que muitas vezes não é fome, mas é uma vontade de algo, né? É a fome emocional, né? Que às Fome vezes emocional. ou às vezes também, Ju, o que pode acontecer? Ficar muito tempo sem comer. Então, às vezes, né? Tipo, você almoça, não tem aquele hábito de fazer um lanche da tarde, e aí chega mais ou menos 18 horas, como os níveis, né, de serotonina caem, né? Justamente pelo próprio, né, nesse período, e aí dá essa vontade aí de, às vezes, até ir pro doce, né? Esse período, principalmente as mulheres, né? Sente essa necessidade de consumir mais o doce aí nesse horário. Mas no horário do fim da tarde. Mas também por isso, porque às vezes fica muito tempo sem comer e aí sente essa necessidade. Ou tem aquele comportamento da fome emocional mesmo. Que a paciente, às vezes a pessoa acaba de comer e aí acaba, né, tendo essa vontade de mastigar. São aqueles 9 tipos de fome, né? Que aí a fome de mastigar. Ou um outro ponto também, Ju, que pode acontecer é colocar uma alimentação errada no lanche da tarde.
Muitas pessoas têm o hábito de comer fruta à tarde. E a fruta, ela não vai dar saciedade. Então, muitas pessoas têm come a fruta, daqui 1h30 sente fome de novo. A não ser que ela esteja associada a uma aveia, alguma coisa assim, né? Isso, tem que, assim, o ideal seria fazer uma combinação, de repente, um alimento proteico com a fruta. Deixar uma fibra com a fruta. Uma tortinha dessa é o idealzinho, então, né? É uma sugestão, né, para o lanche da tarde. Pode ser uma sugestão para o lanche da tarde, né? Porque aí vai ter a castanha, que é uma gordura de boa qualidade, né? Vai ter o queijo. Então, acaba tendo uma combinação boa, né? Para geralmente dar saciedade. Então, às vezes pode ser... Essa tortinha, essa receita, pode congelar? Pode. Não tem, assim, né? Não tem problema nenhum. Né? Você pode fazer, né? A massinha aí. Sim, você geralmente cozinha, congela uma torta, então é a mesma coisa, né? Sim. Então pode E congelar, essa massa, ela pode ser também feita naquela forma maior? Pode. Se você não tiver as forminhas pequenas, você pode fazer na forma maior, não tem problema. Pode tranquilamente. Olha que honra! Estamos recebendo a Dona Benita aqui. Eu consigo. Para quem não sabe, a Dona Benita é minha madrinha, minha segunda mãe e mãe da Lica. Eu vou ter que pôr o óculos. Muito bom. Eu não enxergo aqui quem que tá entrando. Sua mãe. E a história de ter uma boa relação com a comida, Li, quando a gente incentiva, né? Eu sempre falo para os meus alunos que quando você começa a pesquisar sobre você, se interessar pelo papo de nutrição, já é um grande começo, né? Muitas vezes meus alunos, eles começam com um distanciamento do assunto, né? Muitas vezes homens, eu tenho muitos alunos homens. Ah, não, mas quem cozinha é minha mulher, e eu nem sei o que eu compro lanche da tarde. E aí eu já, seguinte, quem come é você, quem sabe o quanto gasta é você. Então, quem vai preparar o que você vai comer, ou pelo menos pensar, é você, né? Então, porque às vezes ela não compra. Bom, se ela não compra, seria importante você também ir ou então fazer uma lista de compras, tal, né? O paciente tem que ter autorresponsabilidade, né? Não pode ficar na dependência. Peraí, desligou meu forno. Peraí lá. Desligou? Exato, autorresponsabilidade é a palavra. Isso. Então, acho que você deve receber muito disso no consultório, que é terceirizando o ato de se alimentar, né? E isso é um problema grande, né, na questão da alimentação, porque você tem que assumir, de fato, o que você come, né? E eu sempre falo que, assim, o nutricionista, ele tem que ser um provocador aí das pessoas, né? Para que elas também queiram aprender mais sobre o ato de se alimentar. Não é só pegar um cardápio e reproduzir aquilo, né? Não, é todo um processo de ele ter essa autorresponsabilidade, de ter o comportamento certo, de preparar. Sim. Porque muitos pacientes assim ficam dando desculpa. Eu não comprei, eu não levei, né? De repente não levei os lanchinhos. E aí, se ele não tem essa mudança, ele não vai conseguir ter o resultado. Sim. Então, é por isso que a autorresponsabilidade o paciente tem que ter. Porque ele não pode ficar na dependência da esposa preparar, da esposa separar. Pegar a castanha, pôr no carro, né, da pessoa. Enfim, às vezes acontece isso. Tá travando um pouco. Se cair, não tem problema, a gente sobe de novo. E uma outra coisa legal também é que nesse momento de pandemia, a gente viu muitas pessoas voltando a cozinhar, né? E o voltar a cozinhar, voltar a ter essa relação, que é o que a gente está falando, que muitas vezes quando você... Oi, Li, estava travado, né? Travado. Não, eu estava dizendo o seguinte, que esse momento da pandemia, do ficar em casa aí com a quarentena, foi positivo muitas vezes nesse sentido, né? Porque as pessoas tiveram que
embora teve um aumento do delivery, obviamente, mas muitas pessoas passaram a cozinhar mais, né? Fazer o Isso. seu próprio alimento. Foi um Sabe o bom que eu momento. percebi? O que eu percebi atendendo os pacientes, porque agora eu já estou começando a atender por telemedicina, que no começo eles estavam mais, tanto mais incentivados a fazer isso, tanto no exercício, de fazer em casa mesmo, exercício, e preparar o alimento, do que agora. Ultimamente, eu tenho atendido muitos pacientes que no começo estavam mais engajados a fazer isso, tanto exercício e fazer a mesma alimentação, e agora já começaram a relaxar em relação a isso, né? Interessante, né? Não sei se você teve essa percepção também. Total, totalmente. Eles estavam mais engajados no começo de fazer exercício em casa, estavam mais motivados. E aí eu acho que no último mês, eu acho que eles começaram, assim, muitos pacientes começaram a não estão fazendo mais exercício em casa. Em relação à alimentação, relaxaram. Tô pedindo mais delivery mesmo, né? Isso. Eu não E você sei, sabe assim... que tem uma questão que você falou que é super importante da autorresponsabilidade, que tem a ver com o planejamento também da sua própria agenda, né? Então, a alimentação, a lista de compras, o que eu vou comer essa semana, o que meus filhos vão comer, tal. Normalmente eu sento com o Léo, porque ele tá numa fase super difícil para se alimentar. Então, eu sento com ele e falo, não, pera lá, vamos pensar então o que a gente vai pôr aqui, né? E a gente faz um cardápio juntos. Isso toma tempo, isso é trabalhoso, mas é uma das partes mais importantes da nossa vida, né? Porque o alimento tem relação com o nosso cérebro, tem relação com o nosso corpo, com todos os nossos sistemas, coração, rim, enfim, tudo, né? Intestino, que a gente já sabe que é quase o primeiro cérebro. Sim. Então, não tem opção. Não, eu vou optar por terceirizar isso na minha vida. Não, eu preciso aprender a fazer isso, seja a condição econômica que eu tiver, né? Porque às vezes eu vou viajar ou eu vou para algum lugar, nada mais interessante do que conhecer a cultura do lugar pelo alimento, né? Sim. Então, porque todo esse o cuidar dá trabalho, dá. Não vou nem questionar isso, que dá trabalho, né? Comprar, lavar, picar, né? Fazer uma alimentação natural, saudável, dá trabalho. Mas aí eu acho que é o benefício que você vai ter com isso, né? Esse cuidado que você vai ter com você mesmo. Então, eu acho que é todo um processo que, né? Isso vai ser, você só vai ter benefício. Né? Em termos porque aí você compra o alimento pronto, esses de mercado, né? Muito aditivo químico, o corpo, ele não, quando você ingere esses alimentos cheios de aditivo químico, que você vê lá no rótulo nutricional, tem vários aditivos, o corpo ele não vai reconhecer isso como nutriente. E aí ele acaba o quê? O corpo fica inflamado. Porque ele reconhece essas substâncias, não reconhece como nutriente. E aí acaba ficando inflamado, justamente, né? Por isso que a obesidade, ela é uma doença inflamatória. Porque, né? Já tem todo um processo aí. É sistêmico, né? Não é a barriga, né? Não, é o sistema, né? E tem uma outra coisa que é para você mudar um hábito, você precisa ter uma deixa, né? Que de repente pode ser esse momento que você fixe na sua semana, que é de ter lá um horário para você sentar e planejar, fazer lista de compras e ir no mercado. Você vai ter que ter uma rotina depois, que é a rotina de fazer isso sempre. E aí o que você está dizendo é que toda mudança de hábito tem que ter uma recompensa, senão a gente não muda o hábito. E a recompensa é essa saúde, né? Então, lembrar toda vez que der preguiça de ir lá preparar tal, lembrar que a saúde, a vitalidade, né, o bem-estar, ele é a grande recompensa. Muitas vezes o emagrecimento, né? Mas também, Ju, dá para você, de repente, comer saudável, mas de uma forma com alimentos saborosos, né? Sim. Prazeroso. Você tem, por isso que você tem que, né, de repente, usar ervas, usar alimentos, né, que são fazer uma combinação legal,
porque o alimento precisa ter sabor, precisa ser prazeroso. Não só, lógico, pensar saúde é importante, mas ter prazer também naquilo que você está elaborando. Né? Então... Meu irmão entrou também, o Luiz, e ele é uma pessoa que só fazia churrasco, não cozinhava nada. E agora está se arriscando aí na pandemia de domingo, faz uma paella, faz uma galinhada. Ele chama de galinhada, mas não é. É galinhada com peito de frango. Né? E a pessoa daí tem os elogios, daí a pessoa fica com a autoestima elevada. Tem todo o vinho do lado, né? Isso, daí tem esse engajamento, porque aí, né, é legal, né? Quando você muito legal. A pessoa elogia. E aí você fica estimulado. Às vezes tem pacientes que eu atendo que... e aí, tipo, não tem muita ideia, né? Fica sempre a mesma... aí, nas consultas, é onde a gente acaba abrindo o leque, né? De opções, sugestões, né? E aí o paciente, às vezes, acaba sendo aí até Masterchef, né? Acaba virando... Sim! Chama os amigos depois para cozinhar, né? E começa a se interessar. Li, me parece que essa pontinha... elas já estão ficando muito boas aqui, ó. Agora com a faquinha, né? Você já começa a descolar da forma. Olha, pois é, hein? A sua já tá pronta? Acho que a minha ainda não. Eu vou deixar a minha um pouquinho mais. Deixa um pouquinho mais. Deixar um pouquinho mais. Muito bom. Pessoal, você sentiu isso também? A live vai cair. Sim. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou voltar depois para mostrar para vocês como solta e tal. E depois eu vou deixar a foto, porque eu vou deixar aqui no IGTV, mais para frente, digamos, daqui um mês vocês queiram fazer. Vou deixar, e aí eu ponho a foto, tá bom? No meu Instagram também, com essa segunda parte. Tá? E assim, as perguntas, eu não sei se tem alguma pergunta, eu acabei não... a dona Luísa falou que quer provar a galinhada. Olha, galinhada de peito de frango, gente. É muito chique Eu também isso. nunca comi. Deixa eu ver se tem alguma... É da galinha que não virou galinha ainda. É da pré-galinha. Muito bom. Acho que não tem nenhuma dúvida. Não. Acho que a dúvida é se pode vir aqui comer só. E aí, se vocês fizerem depois, podem tirar foto, me marcar, marca ali, pra gente... eu vou ver se depois eu tiro foto e coloco também lá no Instagram. Isso aí. E quem não segue, ali, agora aqui acho que você entrou pelo Nutri, não? Eu acho que eu entrei pelo Eliane Romantini. Pelo Eliane Romantini. Mas tem o Nutri Eliane Romantini, né? Que também você posta as coisas mais sobre a obesidade, sobre esse trabalho, né? Isso. Pessoal, se vocês querem, obrigado vocês por estarem aqui. Obrigada, agradecer a presença de todos. Se vocês quiserem, a gente vai voltar agora 5 minutinhos para ver soltar e ver ela prontinha, tá bom? Mas se vocês quiserem entrar rapidinho, e aí a gente pode, né, montar aí um pratinho equilibrado, né, com uma saladinha, uma cenourinha. Aqui eu até fiz, mas, né, não ficou pronto aí deixa eu ver se, né? A salada. Deixar a tortinha aqui para ficar essa torta com uma ou duas dela, com essa saladinha, é completo ou você ainda incluiria alguma coisa para uma refeição? Então, como o shimeji, ele não tem proteína, mas não tem proteína numa quantidade, assim, não dá para equiparar com ovo, com uma carne, tá? Então, eu sugiro colocar aí mais um pouquinho aí, um alimento mais proteico. Um ovinho cozido, né, na salada. Cozido, isso. Tá?
para tentar complementar um pouquinho mais a proteína, tá? Porque aí fica com uma insuficiente a quantidade de Tá, proteína. mas para um lanchinho tá bom, né? Um lanchinho tá bom. Um lanchinho tá bom. Aí fica ok. Bacana. Lanchinho da manhã, lanche da tarde, né? Então, opções que dá para colocar aí nos lanches intermediários.